Agora começou. Agora começou. Bom dia a todos. Nós vamos começar a nossa aula. E eu vou pedir para que uma pessoa esteja orando. Ricardo, você pode orar para a nossa aula? Sim, sim. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a gente quer te pedir agora, Senhor, te agradecer, Senhor, porque podemos estar reunidos como igreja agora nesse momento. Estamos iniciando o estudo da Tua Palavra e a gente quer te pedir a Tua orientação, te pedir a Tua sabedoria, Senhor. Derrama sobre nós a Tua sabedoria para que tenhamos entendimento do que vamos estudar, Senhor. Nós vamos nos debruçar sobre a Tua Palavra e nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos fazer isso livremente, de podermos ter acesso à tecnologia para podermos fazer isso em grupo. Nós te louvamos por tudo isso. E é em nome de Jesus, o nosso único Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Amém. Deixa eu preparar aqui. Olha o Denilson aí. Ô, Denilson. Tudo certo, meu irmão? Tudo certo, vocês estão me ouvindo? Agora Tudo sim. certo. Estava mutado. Tô de Como é que volta. vocês estão? Graças a Deus, tudo bem. Nós vamos começar aqui a aula. Deixa eu só botar aqui a tela. Ih, tem mais alguém entrando? Agora é o Silvio que está entrando. Show de bola. Bom dia, Silvio. Ele vai estar conectando o áudio agora. Daqui a pouco ele vai... Deixa eu colocar a nossa tela aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Onde é que está? Está aqui. Está meio lento. Está abrindo de novo. Devia ter deixado engatilhado. Desculpa, gente. Só mais um pouquinho aqui, porque depende da internet para poder botar agora na tela cheia. Pronto. Deixa eu botar aqui. Deixa eu dar uma ajeitada aqui rapidinho. Vou pinar. Vou botar aqui. Inteiro. Beleza. Bom, gente, estamos aí. Desculpa aí a enrolação aqui com o material. Nós estamos caminhando já para o final da nossa revista, né? Só vai faltar a aula de hoje e mais duas. A aula do domingo que vem é particularmente interessante. Os 3 ofícios de Cristo. Vale a pena não perdermos a aula da semana que vem, mas a aula de hoje também é muito interessante, embora seja um desdobramento daquilo que a gente já estava conversando na aula passada. Né? A aula passada a gente falou sobre a glória de Deus. Glória de Cristo, melhor dizendo, né? E a gente vai falar sobre Jesus Cristo como mediador, né? Eu estava procurando uma imagem para a gente falar um pouco sobre esse aspecto do nosso Senhor Jesus, e aí eu encontrei essa daí na internet, bem interessante. Eu vou começar essa aula meio que... Deixa eu dar só um pause bem aqui rapidinho. Aí. Parei. Agora eu vou habilitar o microfone de todo mundo. E quem quiser falar alguma coisa sobre essa imagem, fica à vontade. O que você acha dessa imagem? Uma imagem vale mais que 1000 palavras.
Na verdade, não é só uma imagem, né? Tem um versículo aí também, né? Tem um versículo, 1 Timóteo 2,5. Mas é muito interessante isso, né? O artista conseguiu passar bem o sentido, né, da mediação, né? Jesus Cristo conectando Deus, né, ao homem, né? Muito interessante. E, na verdade, o homem está num poço, né? A cruz é um poço. Né? Achei bem legal isso também. Tem mais alguém falando aí? É o Gouveia que está falando? Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. Mudei a tela. Não sou eu, não. Eu acho que é o meu áudio que está vazando, né? O microfone, né? Acho que é isso que está acontecendo. Eu pensei que alguém estava falando. Bom, então deixa eu mutar aqui. Alguém mais quer falar sobre essa imagem? Não? A imagem está mostrando, né? Mostrando Jesus Cristo bem no meio, entre uma mão que está lá no céu e a outra aqui, de um homem que está na terra, né? Uma pessoa que está na terra. Falando que é o mediador, né? Está no meio. Eu vou agora, só um minuto. Pessoal, voltar todo mundo de novo. Pronto. Voltei. Então, gente, tudo isso que vocês falaram, né? Eu acho assim, fica muito evidente o que a imagem quer mostrar, até pelo texto, né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, é o que a gente encontra em 1 Timóteo 2,5. Só que eu queria que alguém tivesse falado alguma coisa, de repente, sobre a limitação da imagem, né? Porque qualquer representação artística que a gente faça das escrituras, ela nunca vai ficar fiel, né? E então, eu queria que alguém tivesse dito, por exemplo, de um possível erro que alguém poderia interpretar dizendo assim, mas Deus não tinha a capacidade de salvar o homem diretamente? Por quê? Por que é necessário a pessoa de Jesus Cristo para isso, né? Por que aparece aí uma pessoa... Há uma limitação em Deus para isso? Quer dizer, ele não podia ter estendido a mão, já que é um Deus poderoso, feito o caminho todo? Por que era necessário uma pessoa para intermediar isso, né? Porque a nossa aula ela vai basicamente se situar na definição do que seria um mediador. Que a mediação, obviamente, você está dando... Quem já viu um debate na televisão, um debate de políticos, já viu que há um confronto ali entre candidatos e a figura do mediador ela aparece para conciliar as partes, né? Ela está ali para segurar. Não, peraí. É um exemplo imperfeito, obviamente, no que a gente vai falar aqui, né? Mas é só para a gente ter uma ideia do que é mediação. Deixa eu dar uma paradinha aqui rapidinho, só para eu ver como é que está tudo. Estamos todos aí. Então, por que era necessário a pessoa de Jesus Cristo ser o mediador entre Deus e o homem, né? Essa que é a grande questão, e a gente vai continuar aqui os slides. E a gente vê um versículo lá em Isaías 59:2. Todos estão vendo aí? O texto diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então, você vê aí o Isaías falando o que está acontecendo entre Deus e o homem por causa do pecado. É importante ter essa dimensão, porque nós vamos logo mais falar no estudo do professor Sproul,
vamos ter uma dimensão completa do que foi essa mediação de Cristo. Mas, de primeira, eu tenho que falar para vocês que há uma separação, ou melhor dizendo, havia uma separação entre Deus e o homem, né? Quem se lembra do relato do Éden, né? Ali, quando o homem ele escolhe ser conhecedor do bem e do mal, sendo que Deus tinha proibido o homem de comer do fruto, e o homem foi lá, e a sua mulher também, e comeram do fruto que Deus havia pedido que não fosse, ordenado, melhor dizendo, que não fosse consumido. Então, a partir de então, houve uma separação entre o homem e Deus, né? Havia uma separação. O pecado entrou na humanidade e, por causa desse pecado, Deus ficou um grande abismo entre o homem e o ser humano. Eu vou dar a palavra para o nosso irmão que levantou a mão. Ricardo, pode falar. Oi, pessoal. Eu tenho um versículo que eu acho que são 2 versículos, né? Que disse o que aconteceria com o ser humano, né? E o Senhor, em Gênesis 2, o 16 e o 17, né? O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A palavra de Deus não pode voltar. Então, se ele disse que o homem morreria se ele comesse da fruta, né, isso aconteceu e tinha que acontecer. Só que aí Deus já tinha bolado um plano, né? Ele já tinha bolado o plano da redenção, porque Deus é conhecedor de tudo, né? O homem precisou morrer porque ele pecou, né? E essa morte aqui do verso 16, né? Do verso 17, é morte espiritual, é morte moral, é morte física, são todos os tipos de morte que a gente pode imaginar. E foi nesse momento nesse momento não, né? O plano de salvação já estava bolado lá desde a eternidade, né? Mas assim, temporalmente foi a partir desse momento que houve a necessidade da vinda do Messias, porque quando o homem pecou, ele desobedeceu a Deus e Deus disse: olha, se tu comer, tu vai morrer, né? E aí tem a questão do plano da salvação envolvida nisso aí. Então, eu acredito que quando a necessidade do mediador, né, ela tá resumida aí na minha interpretação, né, nessas 2 palavras: certamente morrerás. É isso. Obrigado, Ricardo. Agora é o Denilson que quer falar. Deixa eu ver aqui. Denilson. Alô? Tá me ouvindo? Olá. É porque estou no voo cego aqui agora, porque minha tela fechou. Até o seguinte, pegando até o gancho do Ricardo, achei interessante a lição no falar, né, daquele texto de Paulo aos Romanos, que fala do segundo Adão, né, que é Jesus Cristo, né? E a gente cita, né, nesses textos de hoje, que a gente falou, até você ressaltou aquela imagem lá da cruz, né, fala de Jesus Cristo homem, né? Então, é bastante interessante aquele texto que fala que o pecado veio através de um homem, né? Foi o primeiro Adão, né? E através de um homem ele veio a redenção, né? A salvação. Então, por isso que voltando àquele gancho lá da imagem, né? Você fez a pergunta: por que precisaria Jesus Cristo vir? Porque Deus não faria isso, né? Então, Paulo já nos dá a explicação, né, disso. É até interessante, a pergunta continua, né? Deus poderia ter feito direto, mas Paulo explica, né, que através de um homem era necessário que viesse a salvação.
e falando em cima do que o Ricardo colocou, é o plano dele, né? O plano dele é que a salvação, né, viesse diretamente para o homem. Então, ele usa Deus na sua condição, né, de Deus homem, né, para completar esse plano, né? O plano seguir, né? Não foi nem um plano B, isso aí foi o plano mesmo, né, de Deus. Valeu, obrigado pela contribuição, Denilson. Mas é isso mesmo que a gente tinha, que a gente está tratando aqui, né? Do plano de Deus. Cadê? Deixa eu voltar para o slide. Do plano de Deus para... Deixa eu voltar aqui. O plano de Deus para a humanidade. Porque o que acontece? Há separação ali por causa da desobediência. Deus está separado do homem. Mas isso não quer dizer que ali todo o Antigo Testamento fica num hiato e só vai acontecer Jesus Cristo caindo de repente 2.000 anos, 4.000 anos depois, se é que a gente pode dizer que ou foi esse tempo mesmo. Particularmente, eu acho que não dá para contabilizar o tempo certinho. Mas pela narrativa, aí a gente fica, então, com um tempo de história do povo de Israel, os reis e tudo mais ali acontecendo e nada, quer dizer, foi um tempo perdido? Não, né? Nós vemos que, desde ali da queda, foi profetizado que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. E aí a gente vê esse proto-evangelho ali naquelas poucas palavras, já apontando para uma ação divina de redenção. Não é algo que está perdido, está eternamente separado. E a gente, olhando a história do povo de Deus, aliás, a história da humanidade como um todo, você percebe que Deus vem estabelecendo relações para resgatar a humanidade. A começar inicialmente com o seu próprio povo, o povo de Israel, o povo que ele escolheu para ser santo na terra. E é muito interessante, né, que a gente olhe a palavra de Deus, leia e estuda o Antigo Testamento, percebendo esses detalhes, né? Quando Deus ali ele traz quando ele levanta Abraão da terra de impiedade que ele vivia, para ele vir para a terra prometida, ou melhor dizendo, para que ele receba a promessa da terra prometida, porque a questão é que Deus promete que ele vai possuir aquela terra, mas em vida ele ainda não tem a possessão daquela terra. Mas ele diz que a descendência de Abraão vai abençoar a toda a humanidade. Então, desde ali, nós estamos falando de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Nós já vemos Deus mostrando que vai abençoar todas as nações da terra, que há um plano acontecendo ali. E aí você vem depois a Jacó e a sua descendência, e depois tem a época do cativeiro no Egito. E lá no Egito, Deus traz o seu povo através da figura de Moisés, que não deixa de ser um mediador também. E aí a figura do mediador em Moisés já começa a aparecer como um tipo de Cristo, né? Quem se lembra da figura de Moisés ali, de fato ali no limite entre Deus e o povo, de maneira que Moisés ele estava em contato com Deus, trazia a lei ao seu povo, mas o povo não tinha acesso a esse Deus santo. Somente Moisés é que podia fazer isso. Então, você percebe ali que já está acontecendo toda uma aproximação
é tudo muito encaixado, gente. Quando você olha o Antigo Testamento e vê essas coisas acontecerem, você diz, ué, mas foi só foi um autor só que escreveu, então, os livros do Antigo Testamento. E a gente, que é conhecedor da inspiração divina dos textos, pode dizer isso, mas foram diversos autores, na verdade, né? Então, a gente pode ver que Moisés escrevendo a Torá, depois Josué, depois que o autor de Juízes, antes, né, disso, isso, depois de Josué, Juízes, e aí depois tem Samuel, Reis, você está vendo ali diferentes autores trazendo essa mensagem da graça de Deus, já atuando ali como uma reconciliação com Deus. Então, isso tem que ficar muito claro que, claro, em Cristo nós temos a plenitude da reconciliação. A plenitude, onde, de fato, ali, naquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, que no tempo, na primícia dos tempos, qual é o termo que ele usa? Não lembro muito bem, mas... A plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos. Obrigado. Foi o Ricardo que falou? Foi o Danilson ou foi o Ricardo? Ah, foi o Danilson. Obrigado aí, é isso mesmo. Foi o Ricardo? Foi Ricardo. Contribuição especial aí. Então, gente, olha o Thiago também participando, gente. É o Didi. Então, gente, a gente percebe que esse Deus que se afasta da gente por causa do pecado, quer dizer, tá aqui no versículo que vocês estão vendo na tela. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quer dizer, não há comunicação por causa do pecado. Mas isso não quer dizer que o homem está afastado de Deus. Vamos continuar lendo aqui os textos? Olha só o que a gente encontra em Romanos 8, versículo 33 e 34. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós falamos sobre esse texto na aula passada. Na aula passada nós falamos sobre a ascensão, né? A subida de Cristo depois da ressurreição para o reino eterno de Deus. E essa questão de ele estar à direita do Pai para ser o nosso advogado. Né? Foi com essa palavra que nós terminamos a aula da semana passada. Então, nós estamos... Eu acho que algum mais Denilson está com o áudio aberto. Denilson está com o áudio aberto. Então, é isso. Então, gente, nós estamos... Nós temos a pessoa de Jesus Cristo, depois de completar a obra, como nosso defensor. Que é ele que agora tem que está conosco, intercedendo por nós. Intercede por nós. Então, é por ele que nós podemos usufruir de um status que antes nós não poderíamos usufruir. Quem se lembra bem, no Antigo Testamento, somente o povo de Deus encontrava uma justificação que era uma justificação que era embrionária ainda, apontando para a redenção em Cristo. Lembrem bem, a pessoa do sacerdote que fazia o sacrifício, imolava o cordeiro. Isso aí a gente vê também, inclusive, muito forte
na questão da Páscoa, na instituição da Páscoa, ainda no cativeiro lá do Egito, e você percebe que todos esses ritos que o povo de Israel tinha eram apontando para Cristo. Então, o povo de Israel era justificado entendendo limitadamente, obviamente, que tinha que haver uma mediação entre Deus e o povo pecador. Então, hoje em dia, nós podemos usufruir, nós já estamos usufruindo daquilo que foi profetizado, que em ti, em Abraão, na descendência de Abraão, todos os povos serão alcançados. Isso é tremendo, meus irmãos. Olha aqui o versículo, o capítulo 5 de Romanos. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa paz que o versículo está falando é algo que anteriormente não havia como usufruir. Então, a gente tem a pessoa de Jesus Cristo como, de fato, esse que traz a paz que não nos era propícia antes. E agora, já caminhando para o final da aula, eu não sei se vocês têm muitas perguntas para falar sobre esse assunto, mas talvez até depois desse texto que a gente vai ler agora, do Sproul, talvez surjam algumas questões, porque eu achei muito interessante essa definição que ele faz do sacrifício de Cristo. Na verdade, não só o sacrifício, mas a dimensão completa do trabalho de Cristo quando esteve no mundo, né? Diz assim o texto da revista, se alguém tiver, na página 88 que está. Na encarnação, o Filho tomou para si a natureza humana a fim de efetuar a redenção da descendência caída de Adão. Por meio de sua perfeita obediência, Cristo satisfez as exigências da lei e mereceu a vida eterna para nós. Por sua submissão à morte expiatória na cruz, ele satisfez as exigências da ira de Deus contra nós. Positivo e negativamente, Cristo satisfez os requerimentos divinos para a reconciliação. Estabeleceu para nós uma aliança com Deus por meio de seu sangue e continua a interceder por nós diariamente como nosso sumo sacerdote. Essa definição que ele dá ali no meio, positivo e negativamente, eu não sei se vocês estão familiarizados com essas definições. Eu, sinceramente, não conheço ninguém que fale desse jeito que não seja um teólogo. Eu estava até consultando um texto do John Stott, que eu me lembro muito bem que quando ele estava falando sobre... eu estava lendo o livro dele, Contra a Cultura Cristã, e aí ele falava exatamente isso, a questão dos aspectos positivos e negativos de alguma coisa. Eu não sei se isso tem a ver com alguma coisa jurídica, mas eu não vejo essas duas palavras nos nossos textos, quando nós lemos as coisas que nos são mais próximas de nós, com essa definição. Mas, para trazer uma luz para vocês em relação a isso, ele está falando aqui que existem dois aspectos na ação. Ele criou aqui, ele elencou aqui 3 ações de Cristo. Olha só. Na encarnação, o Filho tomou para si a natureza humana a fim de efetuar a redenção da descendência caída de Adão. Então, o que está acontecendo aí nessa primeira definição de Cristo? E está um aspecto negativo, porque nós vemos que tomou para si a natureza humana. Deus que tomou a forma humana para poder estar entre nós,
ele teve um aspecto negativo, quer dizer, uma diminuição do seu poder, né? Por meio de sua perfeita obediência, Cristo satisfez as exigências da lei e mereceu a vida eterna para nós. Aí, no caso, é um aspecto positivo. Ele está atuando para que a gente possa, né, para haver uma conquista. Então, é um aspecto positivo. E no terceiro está escrito, por sua submissão à morte expiatória na cruz, ele satisfez as exigências da ira de Deus contra nós. Então, de uma maneira concreta, Jesus se doa, quer dizer, é um aspecto negativo, ele se doar para que ele possa alcançar, como diz aqui o texto, para satisfazer os requerimentos divinos para a reconciliação. Né? Então, nós temos aí aspectos positivos e negativos que demonstram Jesus Cristo atuando. Deixa eu dar a palavra aqui para o Denilson, ele está falando, provavelmente surgiu uma dúvida com respeito à definição. Pode falar. É até interessante essa questão do positivo e negativo, você levantar, porque até tinha passado, né, eu achei igual você, assim, bem diferente, né? Uma linguagem bem diferente de se fazer. Mas você está falando também um outro aspecto que me saltou à mente, que é o seguinte, a morte de cruz, né? A morte de Jesus, ela, quando a gente remete para a sua segunda vinda, a gente vê que ele vai vir alguns para salvação eterna, outros para condenação eterna. Então, aquele ato dele, assim, se for falar juridicamente, ele satisfaz cabalmente. Essa aqui, ó, aqui a lei foi cumprida. Se você está com a lei, você está salvo. Se você não está com a lei, você está condenado. E por isso que houve esse aspecto, assim, também, né, dentro disso, né, de ser algo positivo e negativo, né? Para uns vai ser vida eterna, outros condenação eterna. Exatamente. E a gente também não pode... a questão dessa questão negativa, eu acho que ela serve para a gente entender um pouco desse preço que Cristo pagou, né? Não foi algo do tipo, o Will estava com uma dívida, aí foi lá e Jesus lhe pagou, né? Não é algo assim, porque se a gente tivesse falado que foi isso que aconteceu, seria até um aspecto positivo. Ele estaria doando, né, o dinheiro que caberia a uma dívida que era minha. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que ele se doou, ele se sacrificou para que eu pudesse ter vida. Então, a gente tem que entender que essa dimensão de preço pago na cruz não é totalmente única em termos de jurisdição. Não existe esse negócio de uma pessoa morrer por outra. Claro que a gente já viu isso acontecer. A gente não pode duvidar, por exemplo, de um amor que uma mãe tenha pelo filho. É claro que a mãe vai doar sua própria vida se vê que seu filho está em perigo, né? Ela vai querer estar numa situação de substituição. Os pais também, que amam os seus filhos, vai acontecer essa questão. Isso só reforça o amor de Jesus Cristo pelas nossas vidas. Mas é único porque não é simplesmente uma vida por outra. Ela cria a justificação de uma maneira que você pode experimentar uma verdadeira paz. A partir de então, você tem volta a ter um relacionamento com Deus. Você pode estar na presença de Deus unicamente por causa de Jesus Cristo. É totalmente diferente de qualquer outro tipo que existe na humanidade. Qualquer relação jurídica que tenha acontecido, é único isso. Então,
você tem aí, só voltando para o slide para ficar bem claro, você tem isso aí acontecendo, esses aspectos positivos e negativos. Então fica muito evidente. Jesus é Deus encarnado, houve a perda de sua natureza, a perda em parte da natureza, porque nós cremos na pessoa de Jesus Cristo como Deus também, né? Ele é uma pessoa da Trindade. A sua perfeita obediência à lei satisfez as exigências da lei e mereceu a vida eterna para nós. Quer dizer, se nós, quando morrermos, vamos poder ter uma morada eterna com Cristo, é porque Cristo satisfez obedeceu à lei, é porque ele agiu como o homem deveria ter agido desde o início. E, por fim, a sua submissão à morte da cruz satisfez as exigências da ira de Deus contra nós. E aí, talvez, eu não sei se algumas pessoas possam estar achando algum certo exagero literário dessa parte, né? Porque o Antigo Testamento traz muitos textos mencionando a ira que Deus tem pelo pecado. A ira que Deus tem por que esse afastamento? Porque Deus não odeia, ele abomina o pecado. Então, a gente entende que a morte de Cristo na cruz, ela tinha que pagar o preço uma vez que nós tínhamos a condenação cabia a nós e o preço devia ser pago de alguma maneira. Tinha que ser pago. Como o texto de Timóteo fala. Jesus Cristo, homem. Quer dizer, nós sabemos que Jesus Cristo era Deus, mas ele não morreu como Deus, ele morreu como homem. Entende? Todo esse plano de Deus se concretizando naquele momento era para fazer aplacar a ira de Deus, né? E a gente tem que entender isso não do aspecto de um Deus furioso e que odeia por um capricho, mas a gente tem que entender que esse aspecto diz respeito à justiça de Deus. Em Cristo nós entendemos que existe uma misericórdia, a graça de Deus se derramando plenamente para o homem, mas também não podemos esquecer a justiça de Deus. A justiça que Deus que entendeu, que entende, que desde o início mostra que a condenação do pecado é a morte, né? Eu vou dar a palavra aqui, que eu sei que alguém já pediu. Gouveia. Pode falar, Gouveia? Deixa eu desmutar você aqui. Pode falar. Foi o Gouveia que pediu a palavra ou foi o Ricardo? Espera aí, deixa eu ver aqui. Desculpa, gente, eu me enrolei aqui. Me enrolei aqui, gente. Eu acho que não foi o Gouveia, não. Foi o Ricardo. A Dani que está com a outra voz. Pode falar, Ricardo. Não sei. Não, é só... Tem exatamente o que você falou, né, ali a palavra de Deus tem que ser cumprida, não tem jeito. Tudo que Deus falou tem que ser cumprido. Então, o que está escrito lá em Gênesis 2:17, né, certamente morrerás, tem que ser cumprido. Então, quando a gente pensa assim, que você estava falando da ira de Deus e tal, assim, Deus é amor, pessoal, não tem jeito. Deus nos ama, né, e abomina o pecado. E ele disse, olha, se comer dessa fruta, vai morrer. E foi por causa de Jesus, né, que nós, que cremos nele, não morremos, não morreremos, né? Pode passar pela morte física aqui e tudo mais, mas a gente sabe que
a morte eterna não está conosco, porque nós estamos com Deus, com Jesus. Nós acreditamos que Jesus morreu para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então, quando eu leio esse certamente morrerás, né, Deus falou e teve que acontecer. Só que ele, novamente, ele tinha o plano pronto, né? Eu gosto de pensar assim, quando Deus criou o universo, né, ele criou ali o tempo, o espaço, né? Deus está fora disso, ele está além disso. Então ele está além do tempo. Esse tempo que a gente vive, para ele está hoje, ele está agora com Abraão, está com a gente e está lá no futuro. Ele está em todos os espaços, ele está em todo o período de tempo que ele mesmo criou, né? Então, as coisas já aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer ao mesmo tempo. Deus está fora desse tempo que a gente se limita, que é o tempo que é regido por nós. Desculpa, é o tempo do qual nós nos submetemos. A gente sempre fica falando no futuro, no passado, no presente. Isso para Deus não existe. Quer dizer, existe para nós porque nós estamos limitados ao tempo que Deus criou, esse tempo, o Cronos, né? Mas existe o tempo de Deus, o tempo Kairos, que é o tempo que é a eternidade. A gente está limitado ao nosso tempo, mas Deus está fora desse tempo. Então, as coisas já aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer ao mesmo tempo para Deus. Então, quando ele disse que o homem morreria, né? Certamente morrerás, lá no 2:17 de Gênesis, ele já tem preparado e já terá preparado o plano de salvação para esse homem que pecou. Então, eu assim, não sei se vocês estão me entendendo, mas eu tenho um pensamento mais ou menos assim em relação a essa questão, né, ao plano de salvação. O plano de salvação sempre existiu, né? Não foi um armengue preparado por Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não é um armengue. Ele já existiu e sempre vai existir. Né? Acho que é isso. Não sei. Obrigado aí pela contribuição, Ricardo. Agora eu vou passar de novo. Desculpa, Gouveia, por eu acabei me enrolando. Pode falar aí. Deixa eu só ver se... O que está acontecendo aqui, gente, é que o Gouveia está com duas contas aqui. Uma eu consigo mexer e a outra não. Essa que eu estou tentando desmutar, não estou conseguindo. Gouveia, você consegue digitar a sua pergunta ou a sua colocação? Porque eu não estou conseguindo mesmo colocar... Vê se você está desmutando. Eu agora, para falar? Agora sim. Então, antes de mais nada, eu queria apresentar o casal que está com a sua filha no colo, a Flávia, o Luiz e a Valentina. Eu tomei a liberdade de convidá-los para participar, assim como outros dos grupos que eu tenho aqui. E até a Cleide veio vê-la agora quis ver ela. Eu fico escutando de longe. Então, se depois você puder dar uma retapeada aí do que você está tratando, porque eles entraram no meio do caminho, né? Então não estou entendendo bem o assunto. Mas voltando à parte que você falou, da dimensão do ato de Jesus, comparando com o ato de uma mãe, né? Lógico que o ato de uma mãe de dar a sua vida pelo seu filho não tem preço, né? Como sempre eu digo aqui, nós mães sofremos, né? E a mãe sofre com o maior prazer pelos filhos, né? Mas, assim, o ato de Jesus assim, o alcance que ele teve é que ele teve tanto a absolvição do que passou, né? Já que nosso irmão falou do tempo aí, como do que virá e do que está no presente. Então, ele tem um alcance que não é só de uma pessoa, como um filho, mas de toda a humanidade. E a comparação que tem, né? Assim como que por um casal
todos nós fomos condenados, né? A palavra de Deus fala que por um só, todos, né? Lá do passado até a eternidade, né? Poderemos ser salvos, alcançar a salvação. Né? Então, esse que eu queria deixar registrado. E depois, se você puder fazer uma retapeada aí para eles, para eles se inteirar aí da classe, tá bom? Um abração. Era só isso. Beleza, meu irmão. Obrigado aí. Desculpa a enrolação, tá? Porque a gente vai aprendendo aqui a mexer nesse negócio. Mas, Gouveia, só perfeito o que se mencionou aí, tudo ok. Eu só preciso posicionar, deixa eu só abrir aqui para não me perder. Tá. Eu estou lendo aqui o texto, eu abri para mim só o slide que eu estava mostrando para vocês, que a questão não é bem que Cristo morreu por todos. Isso tem que ficar bem claro, porque nós somos de tradição reformada, né? E nós entendemos que a salvação é para os eleitos, como está escrito em Romanos 8, o versículo que eu mostrei aqui, 8:33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Os eleitos de Deus não são todos. Lembra daquele versículo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. Então, nós ainda estamos falando de eleição. O projeto de Deus para a humanidade como um todo tem a ver com a eleição, do início ao fim. No começo era o povo de Deus e agora a eleição é condicionada a termos a fé em Senhor Jesus Cristo. Né? Voltando aqui, pediu a mão, levantou a mão de novo, pode falar. Will. Agora é a Cleide que quer falar. Will, nesse versículo que você citou aí, né, que Deus amou o mundo de tal maneira, eu também vejo assim que ele amou o mundo. Então eu creio que ele morreu por todos, sim, por todo mundo. Agora ele continua lá, tantos quantos o receberam. Aí ele amou todo mundo, mas aí a questão é quem vai receber ou não, né? Na sua presciência, eu acredito assim, ele sabe quem vai ou não aceitar isso. Mas eu creio que ele morreu por todos. Porque Deus amou o mundo. E aí na sua presciência ele sabe quem vai ou não o receber, né? Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas ele amou o mundo. Ele amou todos. Assim que eu enxergo. Que o amor dele é incondicional para todo mundo. Aí, se a pessoa vai querer recebê-lo ou não, aí já é outra questão. Tá. Licença que eu tenho que olhar um negocinho ali no fundo. Tá. Ela jogou a conversa e caiu fora. Bom, na verdade, essa seria uma outra discussão, né, gente? Porque, assim, nós temos uma tradição reformada, nós temos um pensamento todo girando em função disso, então não é uma questão simplesmente de falar sobre o amor de Deus, né? Não é só dizer assim, porque Deus é amor e foi assim que aconteceu, né? Não é bem desse modo. Eu acho que a gente tem que entender que a Bíblia, ela é a revelação de Deus e ela está falando de eleição do início ao fim. Nós somos presbiterianos, nós estamos familiarizados com essa definição. Então, eu vou te responder, Cleide, nesse aspecto, claro que dando margem para que a gente possa discutir sobre isso em um outro momento, não nessa aula de hoje, que a gente já tratou tudo que tinha para ser tratado na aula de hoje, mas essa questão da eleição é um outro tema, tão importante quanto, mas ela não deve ser tratada olhando simplesmente o aspecto, claro, divino do amor, mas sob
a nossa percepção de amor. Porque sempre que a gente tenta atribuir a Deus características da nossa humanidade, né, em Deus, a gente comete alguns erros. Então, infelizmente, o amor de Deus ele está na esfera da eleição. Eu gostaria, não sei, pessoalmente, ou outras pessoas aqui poderiam estar falando isso, gostaria de dizer que Jesus morreu por todo mundo. Mas não é assim que acontece. Porque o próprio fato de nós crermos em Deus é algo que extrapola a nossa humanidade. A nossa humanidade pecadora, ela não nos dá condições de buscarmos a Deus. Então, é necessário a eleição para que a gente possa crer, confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu pelas nossas vidas. Então, o amor de Deus ele se manifesta pela eleição também. Então, o Gouveia tinha pedido... Cleide, a gente pode conversar sobre isso num outro momento. Talvez, quando a gente for falar sobre a aula fala sobre eleição, a gente já falou muito sobre isso, porque a gente é presbiteriano, a gente está mais familiarizado com isso. Mas a gente vai ter um momento de a gente estar falando sobre isso. Mas basicamente o que você falou se confunde um pouco com a linha arminianista. E não é a linha calvinista que nós seguimos. Então, a gente tem que ter um pouco de percepção quanto a isso. Flávia, deixa eu falar com você aqui, desmutei o teu microfone. Flávia e família, né? Deixa eu desmutar aqui. Você vai precisar desmutar aí também. Mas basicamente o que a gente falou hoje, simplificando muito grosseiramente, foi sobre Jesus Cristo como sendo o nosso mediador, né? A gente falou muito, passou por alguns textos aqui, ficando inclusive com essa imagem aqui que você está vendo. A gente começou a aula tratando sobre esse ato de Jesus Cristo de ser aquele que intermedia o pecador de Deus, né? Então, a gente falou como é que Jesus Cristo se atua como mediador nas mais diferentes esferas, né? E aí, concluindo a aula que a gente falou, mas o que a revista fala, sintetizando bem o aspecto da mediação, se encontra nessa primeira parte desse texto. Na encarnação, o Filho, Jesus, tomou para si a natureza humana a fim de efetuar a redenção da descendência caída de Adão. Por meio de sua perfeita obediência, Cristo satisfez as exigências da lei e mereceu a vida eterna para nós. E por sua submissão à morte expiatória na cruz, ele satisfez as exigências da ira de Deus contra nós. Então, essa é a dimensão que eu queria que vocês entendessem da mediação de Jesus Cristo em nossas vidas. É por isso que nós precisamos louvar esse Cristo, que é o próprio Deus, que não somente nos ensinou, morreu, mas intercede por nós, inclusive. Ele é o nosso advogado. Então, foi isso que a gente tratou essa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar, fiquem bem à vontade. Vou até, inclusive, liberar o microfone de todo mundo aqui, tá? Quem quiser falar, fica à vontade. Ninguém chegou aí. Espero que tenham aproveitado alguma coisa. Vocês chegaram um pouquinho no final, mas tudo bem. Hein, Will? Eu e Débora. Vou ver. Denilson, quer falar agora? Só um minuto. Deixa eu só mutar de novo, porque... Denilson, pode falar. Acho que a Flávia também queria falar. Ah, tá. Então deixa a Flávia. Deixa a Flávia falar primeiro, então, né? Pode falar, Flávia.
Não quero falar, não. Não quero, não, Gouveia. Obrigada. Tá tranquilo. Mas vou aproveitar então, né? Só para endossar de alguma forma, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? A fé, né, é que nos conduz, através de Cristo, à vida eterna. Não é isso? Ele deu o seu Filho para aqueles que creem ter a vida eterna. Quem não crê, né, não poderá desfrutar dessa bênção, né? É isso. Que Deus abençoe os irmãos aí. Amém. Obrigada. Até pegando um gancho, eu ia falar isso que a Flávia mesmo falou, falar isso que a Flávia falou, que é o seguinte, vocês estão me ouvindo? Estamos. Falar exatamente isso. Para todo aquele que nele crê. E crer, ele nos remete à fé. E a fé, ela não vem de nós. A gente não tem capacidade em nós. A fé é um dom de Deus. Então, isso nos remete, de fato, à situação que Deus nos escolhe. Ele nos escolhe e nos bota. Você vai ter fé. A fé não vem da gente mesmo. Porque por nós mesmos, nossa intenção é má, nós fomos concebidos em pecados, e por nós mesmos a gente não caminharia em direção a Deus. É Deus que nos busca. Então, por isso que ele nos dá a fé. A gente crê nele porque ele provoca isso em nós, ele coloca isso em nós, nos dá esse dom. Perfeito. O Gouveia pediu a palavra e eu tenho quase certeza que eu sei o que ele vai falar. Você já tem onisciência, a onipresença também, cara? Não, eu estou achando o seguinte, que na fala sua com a Cleide, ela está falando que o negócio é 6 e você está falando que é meia dúzia. Mas fica para a próxima sessão para a gente discutir o assunto, tá bom? Não, eu imaginei que poderia causar algum ruído essa questão. A gente está encerrando a aula, mas vamos botar os pingos nos is, né? Não é a questão da eleição em si não foi o tema da aula. Cabe uma aula especificamente para tratar sobre a questão da eleição, né? Cleide, nem ninguém aqui, gente, por favor, não tenha a impressão de que eu estou fugindo da sua colocação. Eu só acho que a gente tem que colocar... porque é algo que traz muitos questionamentos. Falar sobre eleição num grupo relativamente grande, quer dizer, hoje temos 10 pessoas, não tão grande, mas é difícil ter uma unidade sobre todos os aspectos da eleição de todo mundo. Então, caberia um estudo para isso. Então, eu vou dar uma olhada na nossa revista, em que momento a gente vai ter isso, e, de repente, a gente trabalha a ideia de antecipar, porque dá o que falar. Dá o que falar esse assunto, né? Quer dizer, como é que é esse negócio de Deus manifestar o amor somente para os eleitos, né? É algo que gera ruído. As pessoas não vão entender isso muito bem, né? Então, muitas pessoas, irmãos nossos de outras denominações, pensam desse modo. Os assembleianos, por exemplo, são cristãos, mas entendem que Jesus Cristo morreu por todo mundo. E pensam, inclusive, que se eu creio nisso agora e se amanhã eu não crer, eu perdi a salvação, por exemplo. Então, é uma coisa que gera muito ruído. E não era o tema da aula. Por isso que eu fiz esse posicionamento. Peço desculpas se eu não trato sobre ele agora, tá? Cleide, eu não vou fugir do assunto, tá? Vamos, então, gente, encerrar a nossa aula, porque já são... Eu pensei que o Gouveia ia falar para a gente orar para terminar, porque o culto já vai começar, gente. Então, meus irmãos, eu vou pedir para que o Ricardo orou no começo, né? Vou pedir para que o Tiago, que ficou em silêncio o tempo todo, Tiago, que está com Tiago, sobrenome Didi, faça a oração final. Eu não falei para não causar mais discussão. Amém. Vamos orar então, irmão? Amém, amém.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa aula, Pai. Obrigado por esse momento de edificação, Pai. Estudo da Tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, o Will, Pai, professores, demais professores, Pai. Oramos por essa classe, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, pedimos agora pelo culto, Pai, que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém, pessoal. Bom culto para todos. Agradeço a presença. Bom domingo, boa semana. E é isso aí, gente. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom domingo.